Olá a todos, eu estou passando aqui hoje para compartilhar com vocês algo que eu vi esses dias e que ficou assim no meu coração, né, a respeito da oração, tá? Nosso cérebro, essa região anterior, a gente chama de córtex pré-frontal e ela é responsável, por exemplo, pela tomada de decisão, por controle da impulsividade, é essa região que regula essas coisas, né? E esse vídeo que eu vi, tinha um neurocientista, eu não me recordo agora o nome dele, mas ele falava assim sobre um trabalho, né, sobre uma publicação em que foi verificado que só da gente posicionar as mãos assim, né, só de se posicionar nessa forma aqui de oração, que essa região anterior, ela já recebe, ela tem um aumento de fluxo sanguíneo, ela tem uma maior ativação. E eu achei isso assim maravilhoso, porque Deus, eu penso assim, né, Deus nos criou de uma forma que, assim, nós somos seres relacionais, né, então Deus já nos criou para isso, para que a gente se relacione com Ele, para a gente se relacionar com os demais, né? Com as pessoas aí que, com toda a sua criação. Mas, sabe, a gente já vem de fábrica com esse dispositivo aqui, ó. Deus está dizendo, olha, mesmo que você não tenha nada para dizer, mesmo que você se coloque de joelho e não consiga falar, só de você se posicionar em oração, eu já faço algo por você. Eu aumento a vascularização, assim, o fluxo sanguíneo, a nutrição para essa região do seu cérebro que vai te ajudar a tomar melhores decisões, que vai te ajudar a controlar melhor a sua impulsividade, né? Então, assim, Deus, ele faz por nós, assim, nas mínimas coisas, né? Só da gente se posicionar em oração, ele já está trabalhando a nosso favor. Então, eu sei que muitas vezes no dia a dia a gente tem muita dificuldade para essa rotina de oração, para ter esse hábito, né, de estar sempre na presença de Deus. Muitas vezes a gente não sabe nem o que dizer. Muitas vezes a gente se ajoelha para falar com Deus e o coração tá tão apertado, o coração tá tão machucado, tão aflito, que a gente se coloca lá para falar com Deus e não sabe nem o que dizer, né? Às vezes porque tem tanta coisa para dizer que a gente não sabe nem por onde começar. Mas começa assim, ó. Só de você fazer isso aqui, só de você se ajoelhar e se colocar na presença de Deus, você já tem ganhos, né? A sua região anterior do cérebro já vai ter esse aumento de fluxo sanguíneo, você, com o treino, com o hábito de fazer isso continuamente, essa região, ela vai sofrer alterações que vão te beneficiar, vão te ajudar a tomar melhores decisões, vão te ajudar a controlar melhor a sua impulsividade, entre outras coisas, né? Ele fala mais coisas lá. E um outro ponto também que eu achei bem interessante é sobre o nosso cérebro, ele pode, né, trabalhar em várias frequências. E para estudar, por exemplo, para que a gente fique mais receptivo, nosso cérebro fique numa frequência adequada para o aprendizado, muitas pessoas buscam músicas que coloquem ele numa frequência específica, para que depois eu posso colocar o link, se vocês tiverem interesse, eu procuro lá o Instagram do neurocientista para colocar aqui para vocês também poderem assistir o vídeo dele, foi bem interessante. Né? E então ele fala disso, dessa frequência em que o nosso cérebro fica mais receptivo, a gente se concentra melhor, consegue aprender melhor. E então tem algumas músicas que tocam nessa frequência e que a gente pode escutar ela para o nosso cérebro entrar nessa frequência. E aí de novo, né, vem aí o nosso Criador, que eles descobriram que a oração coloca o nosso cérebro nessa frequência. Coloca o nosso cérebro numa frequência em que a gente se concentra melhor, em que a gente fica mais receptivo. E receptivo a quê, gente? Na oração a gente precisa ser receptivo ao Espírito Santo. Então, assim, a oração coloca o nosso cérebro numa frequência em que nós conseguimos ouvir melhor a voz do Espírito Santo. E não só para isso, né? Quando termina a oração, ele até fala assim, sabe quando você ajoelha para orar e que depois quando você levanta assim, você dá parece que você tinha dormido, é uma sensação assim como se você tivesse ficado desligado. É isso, seu cérebro entrou nessa frequência, né? Então, olha que fantástico. De repente, assim, você quer estudar, né? Você quer se concentrar melhor, faça uma oração antes, se coloque um período de oração, que o seu cérebro vai entrar nessa frequência, né? Você pode ouvir uma música também, mas que coisa melhor do que a gente se colocar na presença do Criador, né? Então, isso ficou muito no meu coração, porque antes, quando eu me ajoelhava para orar, eu pensava assim, acho que tanto faz, né? Eu me ajoelhar, tanto faz eu colocar a mão assim ou não. E agora, quando eu vou orar, eu penso, aquele trabalho falava, né? Aquela publicação dizia que quando a gente se ajoelha para orar,
Quando a gente coloca as mãos assim, melhora o fluxo na região anterior e o nosso cérebro, depois da oração, ele entra numa frequência que a gente se concentra melhor, que a gente fica mais calmo. E assim, são ganhos, eu diria que não é palpável, mas acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? São ganhos físicos. Então eu diria que palpáveis, são coisas que estão aí, que são medidas, que são, né, são vistas. E então assim, não fica só no campo da espiritualidade, como sendo algo que eu não alcanço, que eu não vejo, que eu só imagino, né? Então isso assim, acho que para quem trabalha na área da saúde, que está acostumado com essa parte da ciência, é uma coisa bem legal, sabe? E ficou muito no meu coração. Então hoje quando eu vou orar, eu me lembro disso e eu penso assim, vou posicionar minha mão assim para orar, eu vou me ajoelhar para orar, porque esses posicionamentos, né, eles trazem ganhos, tanto para a minha vida espiritual, como ele também traz um ganho para o meu corpo, para a parte física mesmo, né? Então era isso que eu queria deixar para vocês, que se fizer algum sentido como fez para mim, para ajudar nos momentos de oração e para que vocês saibam que mesmo não tendo o que dizer, se posicione, se coloque na posição de oração, que só fazendo isso o Espírito Santo ele já vai atuar e provavelmente a oração ela vai acontecer, ela vai vir, mas ainda que ela não aconteça, que Deus ele está te ouvindo, ele sabe o que está no seu coração e que você já vai ter ganhos físicos aí no seu corpo físico mesmo, só de se colocar em oração para falar com Deus. Até mais.